tarde, queridos e amados ouvintes do programa Viver Bem, esse programa maravilhoso da nossa maravilhosa e amada Rádio Catedral FM 106.7. Muitos nos perguntam o que é o programa Viver Bem. Ora, gente, olha o nome, Viver Bem. É um programa de psicologia e espiritualidade que nos ajuda a refletirmos sobre a vida que a gente tem, a gratuidade da vida que Deus nos concede com alegria, a oportunidade de vivermos uma vida com sentido. E a cada domingo eu trago um convidado, às vezes uma convidada. Nesse domingo é um convidado, ele é professor e ele é também especialista em psicologia clínica. O tema, as virtudes humanas. E para falar sobre este assunto, eu estou aqui com o professor Igor Nascimento, que frequenta a paróquia dos Sagrados Corações, ali pertinho, na Tijuca, e compõe aqui o time do grupo dos psicólogos da nossa Arquidiocese do Rio. Está sempre aqui, já é um dos nossos palestrantes também, e hoje vai nos ajudar, vai proporcionar reflexões sobre as virtudes humanas. Então, eu quero dar boa tarde, professor. Boa tarde, doutora Sônia. Boa tarde, ouvintes da rádio. Quero dizer que é uma alegria, um prazer, uma honra ser convidado para participar do programa e poder contribuir com esse tema que é tão importante, tão fundamental atualmente. É verdade. Aí eu diria, professor, atualmente, desde sempre, virtudes. Acredita que, como psicóloga clínica, em alguns pacientes precisamos também trabalhar Sim. virtudes humanas. Sim. Né? Temos materiais científicos para levar a algumas reflexões e uma condução, né, que muitas pessoas acabam se perdendo, né, e nem sabem, na verdade, o que é virtude. E eu quero começar com esta pergunta. Professor Igor Nascimento, o que é virtude? Bom, para poder falar de um modo bem simples e para homenagear um padre que faleceu recentemente, padre Francisco Fausto, que era de São Paulo e eu considero assim um apóstolo das virtudes humanas aqui no Brasil. Ele dizia que as virtudes humanas, elas são ferramentas, né? Elas são ferramentas que nós temos em potencial e que quando colocadas em prática, quando vividas, né, de modo cotidiano, com regularidade, elas vão se tornando um hábito, vão se tornando parte da nossa natureza, não é? E aí elas acabam, de certa forma, contribuindo no nosso aperfeiçoamento, não é? Na nossa autoeducação, contribuindo para uma melhor qualidade de vida, contribuindo para um autocrescimento, um autoconhecimento. Sim, poderíamos dizer, então, que virtudes é o que há de melhor na condição humana. Um ser humano desprovido de virtudes, ele se desumaniza, né? Já existem tantos fatores que desumanizam o ser humano, né? E as virtudes, gente, regulam os nossos atos, ordenam a nossa conduta, a nossa forma de viver e nos permite viver uma vida moral. Sim, uma vida moral, uma vida ética, uma vida de excelência.
né? E da forma que Deus espera que vivamos. Sim, sim, exato. E qual é a importância dessas virtudes humanas, então, professor? Porque professor Igor é professor de criancinha, de universitários, de jovens. De Como é a jovens, sua experiência? Não deve ser fácil. Não é fácil. Preciso constantemente pedir a Deus a virtude da paciência para lidar com pré-adolescentes e adolescentes, né? A importância das virtudes na vida humana, no nosso cotidiano, é justamente para isso, para lidarmos melhor com as pessoas, não é? Para oferecermos às pessoas o que há de melhor em nós. Existem diversas situações no nosso cotidiano, na vida familiar, na vida profissional, na vida espiritual, podemos dizer também, em que as virtudes elas são necessárias para quem deseja viver bem, né? Para quem deseja viver bem, para quem deseja viver com qualidade. Muitas vezes as pessoas sofrem por não conhecer esse tema ou sofrem por considerá-lo antiquado, ultrapassado e, na verdade, alguns psicólogos têm redescoberto a importância das virtudes humanas no tratamento de psicopatologias. Mesmo psicólogos que não são cristãos, como, por exemplo, o Erich Fromm, ele reconhece que o que nós hoje chamamos de psicologia, de terapia e dessas ciências, né, que buscam nos ajudar na nossa qualidade de vida, elas começaram na Grécia Antiga, na Antiguidade, né? Então, não com esse nome, mas dentro do contexto da filosofia e principalmente após as obras de Aristóteles, né? Com a sua ética a Nicômaco, com suas outras éticas, né? Seus outros livros sobre ética, nós podemos ver ali as raízes do que hoje nós compreendemos como psicologia e, principalmente, as raízes da importância de se cultivar uma vida de virtudes para quem deseja ser feliz, para quem deseja ter qualidade de vida. Sim, muito, muito boa colocação, professor. Eu diria também, para complementar, que as virtudes, elas, gente, são baseadas, são fundamentadas, são alicerçadas nas ações, né? Não basta, não é suficiente cada um de nós acharmos e falarmos que somos virtuosos. O essencial é sair da teoria e praticar. Exatamente. Então, as virtudes, sim, são ações. E precisamos estar permanentemente, eu diria, afinando a nossa consciência. Exato. Sobre o que é coerente, o que é certo, o que não é, o que devemos fazer ou não. Isso traz a cada um de nós a qualidade de um ser virtuoso, quando podemos escolher as ações coerentes com o bem. Isso. É isso, professor? Sim, exato. Eu diria que as virtudes humanas, elas em nós são um potencial, porém para que esse potencial ele desabroche como uma espécie de flor, né, como algo inato em nós, primeiro começa nas ações. Se nós não praticarmos atos virtuosos, nós não teremos as virtudes. Então, para ser concreto, né,
A pessoa que diz que precisa ter mais paciência. Como é que ela adquire a paciência? Praticando ações mais pacientes, né? Digamos assim. Procurando agir com paciência, procurando compreender as pessoas, procurando respeitar o tempo de cada um. Uma pessoa desordenada que chega atrasada no trabalho, que tem uma mesa de trabalho desorganizada e isso a prejudica na sua vida profissional. Então, como se tornar uma pessoa ordenada? Começando a praticar ações ordenadas, colocando em ordem a própria vida, arrumando melhor a sua própria mesa, tendo um horário fixo para acordar, por exemplo, quando a pessoa tem uma vida profissional em que ela precisa chegar no trabalho na hora exata, em que ela precisa ser pontual, ou seja, que ela precisa ter a virtude da pontualidade, que de uma certa forma está ligada à virtude da ordem. Então, para que essa virtude se torne um hábito, né, ela tem que começar a colocar em prática, primeiro em pequenas ações, como, por exemplo, levantar todos os dias no mesmo horário, não é? É claro que antes também disso, procurar dormir mais cedo, porque hoje nós dormimos cada vez mais tarde, né? E usamos cada vez mais telas antes de dormir, o que prejudica muito o sono. Então, para que a virtude se torne um hábito na nossa vida, nós temos que nós temos que colocá-las em prática, primeiro, com pequenas ações, né, com pequenas mudanças que vamos operando em nós ali no cotidiano, até que se tornem hábitos arraigados, né, até que se tornem hábitos arraigados em nós. Então, fazendo a comparação com o celular, por exemplo, o celular ele tem potencial para algumas coisas, né? Mas se eu não instalar, por exemplo, o WhatsApp, ele não vai ter a função do WhatsApp, né? Na nossa vida, as virtudes elas entram de modo semelhante, né? Potencialmente, nós podemos ter várias virtudes, mas nós precisamos, a partir dos hábitos constantes, diários, começando com os pequenos e gradativamente aumentando a complexidade deles, digamos assim, enxertá-los na nossa natureza. Não é? É verdade. E o professor mencionou Aristóteles e, gente, filósofo, né? Sim. E me vem à memória, por exemplo, que Aristóteles enfatizava que a virtude se desenvolve através da prática consistente de ações virtuosas, ou seja, repetição de atos justos. Exatamente. E o próprio Aristóteles definia a virtude moral como um estado de caráter. Acho isso simples, bonito e profundo. E lembrando, o professor também falou sobre paciência. Ainda que tenhamos que fazer 1 minutinho de intervalo, já vou deixar a pergunta no ar. Agir com paciência, professor Igor Nascimento, é uma tarefa fácil? Se não é, como conseguir ser? Gente, 1 minutinho apenas e voltaremos já já. Voltando aqui ao segundo bloco do programa Viver Bem, o programa de psicologia e espiritualidade que nos ajuda a refletirmos, gente, a vida que a gente tem, como é bom viver, né? Esse dia abençoado, esse domingo maravilhoso e todos os dias da nossa vida. Como é bom despertarmos e vivermos uma vida com sentido. O tema de hoje, que está sendo abordado brilhantemente pelo professor Igor Nascimento, ele que
caminha junto com a obra Opus Dei, não é Sim, isso, professor? Já, E frequenta a paróquia, ele, a esposa, os meninos, a paróquia dos a paróquia Sagrados Corações na dos Tijuca. Sagrados Corações na Tijuca. Exato. Ele está refletindo sobre as virtudes humanas, gente. E a pergunta que ficou no ar, e já tem muita gente aguardando a resposta do professor, é a seguinte: agir com paciência é uma tarefa fácil, professor? Se não é, como conseguir ser? Bom, não é uma tarefa fácil, mas é possível, né? É possível sermos mais pacientes. Eu diria que atualmente um problema da impaciência das pessoas é que nós vivemos num mundo cada vez mais virtual, onde as coisas acontecem de modo muito rápido, as imagens são passadas muito rápidas, né? Quando estamos numa rede social, quando fazemos uma pesquisa no computador, aquela pesquisa, enfim, o site, o Google, por exemplo, né? Já nos traz uma enxurrada de informações, e aí nós estamos acostumados com velocidade, né? Com resultados rápidos. Mas quando nós olhamos para a realidade, quando nós buscamos nos instalar na realidade, nós vemos que a vida não é assim, né? A vida natural, a vida real, ela acontece de forma cíclica, de forma orgânica, as coisas têm o seu tempo. Então, eu diria que para sermos mais pacientes, é necessário nós nos instalarmos mais, observarmos mais a realidade e buscarmos viver a vida como ela é e não como nós desejamos que ela fosse, né? Aceitarmos nossas limitações, termos paciência conosco mesmo, né? Ter paciência consigo mesmo, perdão. Então, é uma forma de ser mais paciente, ser empático com as pessoas. Então, por exemplo, quando temos pressa em que as pessoas que amamos ou as pessoas com as quais convivemos mudem, deixem determinados vícios, é importante a empatia, é importante se lembrar que assim como é difícil para nós mudarmos, adquirirmos uma virtude, assim como nós temos que ter paciência consigo mesmo, a gente também tem que ter paciência com as outras pessoas, né? É verdade. Afinal, a paciência, ela, como o professor diz, ela não é impossível, ela pode ser um desafio. Sim. Porque no mundo, numa cultura de consumo, como estamos vivendo, uma cultura de pressa, onde o imediatismo assola a nossa porta, é tudo correndo. Sim. Já não se tem tempo para olhar nos olhos do outro, já não se tem tempo para dar um abraço. Então, gente, é uma questão de consciência e eu diria de decisão. Exatamente. Porque a paciência é uma virtude humana que merece, no mundo atual, ser resgatada. Exato. E isso é possível, assim como o professor diz, e eu diria, exige treino, Sim. disciplina, exercício e, sobretudo, a decisão. Imagina, isso a gente acompanha clinicamente, né? Eu acompanho alguns casos de luto, quando as pessoas perdem um ente querido e se ressentem porque não teve paciência. E se ressentem porque não dedicou tempo de qualidade naquela relação. É algo muito sofrido. Então, antes que
essa situação nos aconteça, procuremos afinar a nossa consciência para que tenhamos uma determinação, uma decisão, uma escolha salvífica. Sim. Porque ninguém está aqui nesse mundo por acaso. A nossa vida é dom gratuito de Deus. Então, vamos cultivar a paciência? Gente, é um desafio. É verdade. A começar por nós, a todos nós. Se me permite uma contribuição, em Claro. termos de logoterapia, né, cultivar o que Viktor Frankl chamava, a senhora conhece muito, com muito mais propriedade do que eu, os valores de vivência. Isso. Não é? Os valores de vivência. Então, as pessoas que amamos, as coisas belas que nós apreciamos, os tipos de arte que mais nos encantam. Uns gostam mais de cinema, outros gostam mais de ver uma exposição de pintura, outros gostam mais de ouvir música. Então, parar para fazer essas coisas e se dedicar somente a elas. Porque hoje em dia nós temos o hábito de fazer coisas ao mesmo tempo. Né? Então, quem gosta de música, ouve música fazendo outra coisa. Né? Quem ama alguém, no caso, a pessoa casada, né? Se você está com a sua esposa, esteja integralmente com ela, dedique tempo a ela. Não esteja com ela e com o celular na mão e resolvendo 1000 coisas ao mesmo tempo. É importante para o casal tirar um momento na semana para passar juntos ali e dedicar um tempo para si, né? Para vivenciar esse amor. E no caso das artes, que é a minha formação inicial, eu diria que é um meio que nos ajuda muito a desenvolver a virtude da paciência, porque apreciar uma obra de arte é se debruçar sobre ela e dedicar tempo à apreciação, não é? Então, ouvir um concerto, por exemplo, é ficar 1 hora, 1 hora e meia em silêncio, né? Prestando atenção ali na música. Hoje em dia, para o ritmo caótico em que nós vivemos, isso é um desafio. E eu diria que, para quem gosta de música, é uma bela oportunidade de resgatar a virtude da paciência. E também, gente, a paciência traz inúmeros benefícios para a nossa saúde física e mental. Então, nós não queremos adoecer. Então, veja que, enquanto o professor Igor falava de cultivar a paciência, de estar por inteiro na relação, lembrei sou especialista em atendimento de casal também, né, como psicóloga clínica, lembrei do benefício que traz ao relacionamento, à saúde individual, mental, emocional, consequentemente física. Sim. Então, está nas nossas mãos. É uma tarefa fácil? Não. Mas à medida que o ser humano decide fazer as coisas com paciência, né, se torna um hábito. E um hábito benéfico. Tem uma pergunta que nos chegou, Pois não. E eu achei muito interessante porque fala de criança. Olha. Cadê? São tantas, que bom. Como trabalhar, professor? Como trabalhar virtudes na infância e adolescência pode impactar positivamente a vida adulta? Bom, eu diria que essa é uma questão fundamental, né? A educação, como nós a concebemos desde a antiguidade, era para ser isso, né?
era para tornar o ser humano uma pessoa virtuosa. Com o tempo, a educação foi adquirindo um caráter mais, em alguns momentos, mais tecnicistas, em outros momentos, um caráter mais crítico da sociedade, da realidade. Não estou condenando como um todo essas atitudes, né? Essas correntes de pedagogia, mas eu diria que a educação centrada nas virtudes humanas, ela é fundamental para que as crianças e os adolescentes se tornem adultos saudáveis, né? Que saibam respeitar as pessoas, que tenham paciência, que tenham ordem. Então, por exemplo, na escola onde o meu filho estuda, o meu filho mais novo, está com apenas 2 aninhos, cada mês é trabalhada uma virtude. Então, nesse mês, a virtude... No mês passado, modelo dessa escola. No mês passado, a virtude trabalhada foi a virtude da ordem. Então, a tarefa era, no final da aula, ajudar a guardar todos os brinquedos, né? Esse mês, a virtude, no caso, trabalhada, está relacionada à alimentação, a comer tudo aquilo que nos oferecem, a não recusar aquilo que é oferecido na alimentação. Junto a isso, outras tarefas como ouvir música, tratar bem os pais e por aí vai. Então, eu diria que educar uma criança e um adolescente nas virtudes é um tratamento, digamos assim, preventivo para que não se torne um adulto doente emocionalmente. Certo. E a adolescência? A adolescência é um período crítico, né, em que eu percebo que, de modo natural, o adolescente ele está em crise porque ele não é mais criança, porém ainda não é adulto, não é? Contudo, ultimamente, eu acredito que para os adolescentes aprenderem virtudes, é fundamental o exemplo dos pais, né? A primeira escola de virtudes que nós temos é o lar, né? É o lar. E penso que muitos adolescentes têm dificuldade de viver uma vida virtuosa porque, infelizmente, é uma realidade que eu constato como professor e outros professores também constatam, que a educação tem sido cada vez mais relegada para o colégio, para a tela do celular, para a televisão e por aí vai, né? Então, quando os pais assumem o protagonismo na educação dos filhos, a serem modelo de virtudes para eles, é natural que, quando se chegue à idade da adolescência, essa questão de viver as virtudes não seja tão problemática. Será um desafio como o tempo todo, né, em todos os momentos da vida. Ser uma pessoa virtuosa é um projeto para a vida inteira, né? Mas eu creio que para os adolescentes é mais difícil quando eles não veem isso nos pais. Uma coisa que deixa o adolescente muito revoltado é a incoerência. É quando os pais pedem dele aquilo que eles não vivem. Então, eu diria que pais que têm filhos adolescentes problemáticos revejam o modo como têm vivido, né? Porque, muito provavelmente, se o seu filho adolescente ele não vive uma vida virtuosa ou adquiriu vícios,
houve uma falha aí dos pais na educação, e é importante admitir isso, é importante ter uma conversa com os filhos ou com o filho adolescente e, de repente, pedir perdão, reconhecer que errou, e procurar viver uma vida coerente e convidar o adolescente a viver essa jornada, né? De viver uma vida coerente com as virtudes que deseja viver, com as virtudes que sabe que são necessárias para se ter uma vida de qualidade. Perfeito. Uma pergunta também, aliás, todas as perguntas são muito interessantes, mas adorei esta também. A psicoterapia, professor, até porque o professor Igor Nascimento também é especialista em psicologia clínica, não é isso? Sim, sim. Então, a psicoterapia pode ajudar alguém a desenvolver virtudes como paciência, coragem ou humildade? Olha que pergunta bonita, Sim, sim. Construtiva. Exato. Eu diria que a virtude, que o tipo de abordagem terapêutica mais, digamos assim, propício ao desenvolvimento das virtudes humanas seja aquelas centrada numa visão de ser humano onde nós temos 3 potências ou 3 faculdades, né, fundamentais, né, que constituem o nosso ser: a razão, os afetos e a vontade, né? E aí, se nós desejamos desenvolver bem nos nossos pacientes essas virtudes mencionadas ou outras, né, eu diria que a primeira virtude que nós devemos ajudar os nossos pacientes a desenvolver é a virtude da prudência. A prudência é chamada de a primeira das virtudes, né? Ou a mãe de todas as outras virtudes. O que é a prudência? É agir com a reta razão, né? E para ter reta razão, nós precisamos de bons critérios, né? De boa formação. No nosso caso, no caso de quem é cristão católico, por exemplo, né? Conhecer os mandamentos, conhecer a Sagrada Escritura, né? Conhecer a moral, né? E aí, a partir da prudência, viver de acordo com esses princípios. Então, para o psicoterapeuta ele desenvolver no seu paciente as virtudes que lhe faltam, é necessário deixar claro para ele a importância da virtude da prudência, mas eu diria também que é importante aprender a ensinar nossos pacientes a se autoavaliarem, né? Ou a se reeducarem, né? De modo, em termos psicoterápicos, né? Então, por exemplo, identificar na história da própria vida o que houve de má educação, de má formação. Então, se eu tenho um mau hábito ou um vício que eu pretendo substituir por uma virtude, olhar para o meu passado, olhar para o meu histórico de vida e me perguntar: quando é que esse mau hábito, quando é que esse vício entrou na minha vida? Quando é que isso começou? Né? A partir disso, assumir uma autorresponsabilidade. Né? A autorresponsabilidade de desejar mudar, de desejar substituir esse mau hábito ou esse vício por uma virtude. Porque, infelizmente, muitas pessoas conseguem perceber que têm vícios, que têm mau hábitos, porém sempre colocam isso na conta de outra pessoa, não é? E não assumem a responsabilidade de mudar. Verdade. Nós vamos fazer um minutinho de intervalo, mas quero trazer também uma contribuição, porque como a pergunta
e o professor respondeu muito bem, a psicoterapia pode ajudar alguém a desenvolver virtudes? Se nós, enquanto profissionais da área da saúde mental, nós não ensinamos, né, ao paciente, mas nós fazemos intervenções salvíficas, eu diria, no sentido que o paciente descortine o seu passado, examine a sua consciência e ele tome as decisões a partir de um autoconhecimento, a partir do autocontrole. Claro, para isso nós profissionais usamos algumas técnicas, eu diria, por exemplo, como especialista em logoterapia, que é a psicoterapia do sentido da vida, nós usamos a intenção paradoxal, a de-reflexão, a técnica do denominador comum. Então, de certa forma, a psicoterapia pode ajudar, sim, a pessoa a tomar a consciência maior de quem ela é como ser humano e fazer escolhas em sua vida e desenvolver a paciência, a coragem, a humildade e tantas outras como a justiça. É importante termos essa consciência também de permanecermos com o coração alegre. Principalmente porque temos a vida, não é, gente? E nesse domingo abençoado em que estamos abordando temas virtudes humanas aqui no programa Viver Bem, quero lembrar a todos vocês que nós estamos também nas mídias. O programa Viver Bem tem um Instagram, PGM Viver Bem, nos segue lá, e também o nosso Facebook, e caso tenha perdido uma parte de um programa nosso num domingo, pode acessar o canal do YouTube da nossa querida Rádio Catedral e digitar lá Programa Viver Bem, que todos estão disponibilizados. Se você tem alguma pergunta, tem alguma sugestão para nossos temas, pode escrever pelo nosso e-mail viverbem@radiocatedral.com.br. Estamos aqui com o professor Igor Nascimento, ele que é especialista em psicologia clínica, ele que é professor de História da Arte. Sim. Nossa, eu adoro essa disciplina. Né? E está aqui com a gente, abordando esse tema de forma brilhante. A pergunta que chega agora da ouvinte Sandra Valéria, ela que participa da paróquia São Judas Tadeu, ela fez duas perguntas. A primeira é: por que, professor, o ser humano tem se afastado tanto das virtudes? Bom, eu diria que por conta de uma visão equivocada do que é a natureza humana, não é? No caso, quando nós trabalhamos as virtudes humanas, nós partimos de uma antropologia realista, não é? Que tem lá as suas raízes em Aristóteles, em São Tomás de Aquino, que entende que o ser humano, ele é, como eu já havia dito anteriormente, né, composto de razão, vontade e afetos. Eu diria que tem se fugido, ou temos nos afastado tanto das virtudes humanas, porque dessas potencialidades, atualmente, as pessoas têm, digamos assim, procurado viver muito mais de acordo com a sua afetividade, não é, com os seus afetos, o que acaba degenerando num sentimentalismo, num emocionalismo, digamos assim, não é? E aí a pessoa deixa de viver uma vida baseada na razão, baseada nas escolhas
adequadas, né? Pautadas pelo bem, pela escolha do bem. Outras vivem uma vida mais, digamos assim, voluntarista, em que creem que conseguem as coisas por base da força, digamos assim, da força de vontade, mas no sentido negativo do termo, né? Acham que apenas se autodeterminando ou querendo muito alguma coisa, elas vão conseguir. E assim, para nós termos uma vida de qualidade, uma vida virtuosa, o fundamental é que o nosso guia, né, nosso guia, seja a razão, né, seja a virtude da prudência, como eu disse inicialmente, né, para que possamos viver as virtudes e, consequentemente, uma vida mais saudável. Eu diria que é mais nesse sentido. Eu também diria, professor Igor, que esse afastamento do ser humano das virtudes é até uma questão de falta de consciência, de desconhecimento. Não é de ignorância, não no sentido pejorativo, mas no sentido exato da palavra. Sim. Penso que pode ser atribuído a diversos fatores, como, por exemplo, o individualismo exacerbado, Sim. a cultura de consumo, o impacto das redes sociais, como o professor já colocou, e, principalmente, a busca desenfreada pelos prazeres. O hedonismo. Exatamente. Então, o ser humano, se ele não tiver a consciência, ele acaba se afastando das virtudes. Sim. E veja a nossa responsabilidade, nossa que eu digo, a sua que está nos ouvindo, a minha como psicóloga, mãe e avó, como uma cidadã, a do professor I, como educador, ou seja, cada um de nós, que possamos exercer as nossas virtudes para sair da teoria. Somente quando praticamos somos capazes de inspirar as crianças, os jovens, a sociedade, o ser humano. Então, tenhamos coragem para que possamos estar evitando, ajudar a sociedade, a humanidade a resgatar as suas virtudes. Por quê? Nós nascemos do amor, primeiro do amor de Deus e depois do amor do homem e de uma mulher. E a primeira sociedade, a primeira escola, a primeira igreja é a família. Olha a nossa responsabilidade aí. Né? Então pensemos um pouquinho nisso e vamos avançar com a outra pergunta da ouvinte Sandra Valéria, da paróquia São Judas Tadeu. Ela pergunta: quais são, professor, as principais virtudes humanas e que devemos aperfeiçoar? Uma excelente pergunta, Sandra. São as virtudes cardeais. Delas brotam todas as outras virtudes, né? Então, elas já, desde a antiguidade, já foram elencadas, né? A importância delas, por Platão, por exemplo, que é a virtude da prudência, que eu mencionei aqui diversas vezes, a virtude da justiça, que é você dar a Deus o que é de Deus, ao homem o que é do homem, digamos assim, cumprir nossos deveres de Estado, né, digamos assim, usando um termo mais para a espiritualidade também. Depois, a outra virtude cardeal que segue a justiça
é a virtude da fortaleza, não é? Que é a virtude por meio da qual nós temos a capacidade de, como é que eu poderia dizer, permanecermos firmes na prática do bem, não é? Porque aquele que desejar viver uma vida virtuosa necessariamente terá que ter a fortaleza para que não desanime, né? Para que não desanime. E por fim, a que segue a virtude da fortaleza é a temperança, né? A temperança que, digamos assim, nos ajuda a viver de modo adequado, sem exageros, né? Digamos assim, as realidades que nos cercam. Muito bom, professor. Outras perguntas? Gente, que coisa boa esse programa Viver Bem, né? A gente não quer que acabe nunca. É necessária uma psicorreeducação para crescer nas virtudes humanas? Sim, sim. É algo que nós já abordamos inicialmente, né? E volto a repetir, é importante analisar a própria história de vida, procurar reconhecer em quais momentos da vida maus hábitos, más inclinações foram adquiridas, assumir a autorresponsabilidade de mudar, mesmo que esses vícios ou más inclinações não sejam totalmente assim de responsabilidade da pessoa, não é? Ela não pode ter uma postura vitimista, não é? Ela tem um vício, ela tem uma má inclinação, mas reconhecendo isso, assumir a autorresponsabilidade de mudar. Tenho esse defeito, tenho esse vício, preciso mudar. A pessoa ela tem que ser protagonista da mudança de vida dela, da mudança que ela almeja, né? No caso, uma vida virtuosa para que tenha mais qualidade de vida, né? Olhar esse passado como um passado pedagógico, então aí, conversando um pouco com a logoterapia, aproveitar a culpa como um sinal de alerta de realidades que eu não devo, realidades equivocadas, erros que cometemos, que nós não podemos repeti-los, né? E, por fim, além dessa questão de aproveitar as próprias faltas, né, de aproveitar as próprias culpas, perdão, eu me perdi aqui, teria como editar? Sim. Sim. Zoneto? Marcou, né? Quando você se perder, pode fechar, interromper, tá. Né, parar, aí eu complemento aqui de alguma forma. Tá, então vamos novamente à pergunta, né? Agora, qual foi a pergunta? Não, o senhor, ele pode continuar. Continuar. Aí só assim, continuando lá para o Zoneto tá certo, que para mim também dá. Então tá. E por fim, a boa definição dos termos, né? Muitas pessoas não sabem como realizar essa autoeducação ou essa psicorreeducação, porque não sabem definir bem aquilo que sentem, os defeitos que têm, os vícios que possuem. Justamente, aí eu digamos assim, está sendo uma constante minha aqui, né, por falta da virtude da prudência, né, por falta de lançar mão do uso da razão. As pessoas não sabem se autoexaminar e, consequentemente, não sabem definir bem aquilo que sentem, aquilo que as incomoda, os vícios que possuem, as más inclinações que possuem,
os equívocos, né, as ideias equivocadas que tem, adquirir essa capacidade de saber definir bem aquilo que sente, né, aquilo que padece, é fundamental no processo de psicorreeducação. Excelente, professor. Olha, esse programa maravilhoso já chegou ao final. Já recebe nosso convite, para retornar em breve ao programa Viver Bem. Sua participação foi ímpar, brilhante, leve e fundamentada. A senhora é muito generosa. Foi realmente, aqui recebi diversos elogios e eu peço agora que se despeça dos nossos ouvintes, deixando seu contato. Sim. E quem não pegar, gente, depois só passar o e-mail aqui para a Rádio Catedral ou para o programa viverbem@radiocatedral.com.br, que nós encaminhamos. Então, seu contato e uma mensagem aos nossos ouvintes. Sim. Antes de tudo, agradeço novamente o convite, a confiança, a generosidade nas palavras, né? O meu contato, eu tenho um WhatsApp comercial, que é o 21 97 070 7227, tá? E o meu Instagram também, as pessoas que quiserem entrar em contato comigo, é o @igor_P_Nascimento. Tá? Por meio desses dois contatos aí, os ouvintes que desejarem podem entrar em contato comigo. Gostaria de deixar como mensagem final para nossos ouvintes palavras que não são minhas, né, mas são do saudoso Papa Francisco, que nos deixou recentemente. Na encíclica Gaudete et Exsultate, que é uma encíclica sobre uma exortação apostólica à santidade, né, ele, no finalzinho do primeiro capítulo, ele diz o seguinte: não tenhas medo de apontar para mais alto, de te deixares amar e libertar por Deus. Não tenhas medo de te deixares guiar pelo Espírito Santo. A santidade não te torna menos humano, porque é o encontro da tua fragilidade com a força da graça. No fundo, como dizia Leon Bloy, na vida existe apenas uma tristeza, a de não ser santo. Eu uso essas palavras porque cultivar as virtudes humanas é cultivar um terreno onde a graça vai brotar. A graça de Deus vai brotar. Agradeço sua participação, professor Igor, e eu quero deixar o nosso contato, a Clínica Viktor Frankl. Somos um grupo com 20 profissionais, 18 psicólogos, um médico psiquiatra e uma neuropsicóloga, todos cadastrados aqui na nossa Arquidiocese do Rio de Janeiro, e o nosso WhatsApp é o 21 99506 6463, e o nosso telefone com a secretária é o 21 2135 1804. E a minha gotinha de sentido de hoje é, gente, por uma vida virtuosa, nós podemos mudar o mundo. Eu li essa frase e isso bateu muito em mim. Só assim a gente pode viver bem a vida que a gente tem. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.